Temos o privilégio de receber aqui no estúdio da Fundação Walter Perac de Barcelos a vereadora Mônica Leal, aqui de Porto Alegre. A Mônica, ao lado da comandante Nádia, são mulheres que representam muito legitimamente a segurança pública, não só do município de Porto Alegre, mas do próprio estado do Rio Grande do Sul. Vereadora Mônica, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Nos sentimos muito honrados com a sua presença e principalmente aqui compartilhando com os nossos seguidores, internautas, apoiadores da Brigada Militar. A senhora é uma grande apoiadora da Brigada Militar, ao lado do seu pai, o coronel Pedro Américo Leal, de saudosa memória, que sempre nos representou muito bem. E, como diz aquele ditado, a fruta não cai longe do pé, a vereadora Mônica Leal representa muito bem o coronel Pedro Américo, grande amigo da Brigada. Várias vezes tive o privilégio de despachar com ele como deputado estadual ali na Assembleia Legislativa. Embora eu pareça mais jovem, eu já tenho quase 120 anos, né? Então, tive o privilégio de conhecer o pai da Mônica e seja bem-vinda aqui. Tu representa muito bem a segurança pública, Mônica. Seja bem-vinda. Obrigada, Medina. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui na Fundação Perac Barcelos e principalmente inaugurando aqui esse estúdio maravilhoso. Eu, como jornalista, como comunicadora, que já trabalhou em rádio, em televisão, quero dizer que é um espetáculo. Tá? Olha, a consistência, as máquinas, a aparelhagem, o ambiente, a iluminação, é digno de estúdios assim de primeiro mundo. Então, de parabéns, né? Fico muito feliz e dizer da minha satisfação de ter continuado esse legado do meu pai, esse amor pela Brigada Militar, esse compromisso com a segurança pública, com as forças de segurança pública, com a gente que faz a segurança, aquele que sai todo dia de manhã para defender as nossas vidas, né, com a sua própria vida. Então, isso realmente sempre esteve presente na minha vida. E eu tenho esse compromisso através da história do meu pai, que foi deputado 4 vezes, vereador por 3 mandatos, que foi chefe de polícia, que foi secretário de segurança, coronel do Exército, da Arma e Infantaria. Ele foi professor na Brigada Militar também, e ele foi o criador do GOI, do Grupamento de Operações Especiais da Polícia Civil, o patrono. Então, todo o envolvimento que a família Leal tem com as forças de segurança pública não é de hoje, é de longa data e para mim é muito natural essa aproximação, estar com vocês, me preocupar, querer saber quais são as demandas, né? Através do meu poder político, ajudar naquilo que estiver ao meu alcance, é realmente gratificante, é missão dada, é missão cumprida. Então, quero te agradecer o convite, a oportunidade, a acolhida afetuosa é muito importante, sempre que vocês me recebem, é muito afetivo. Eu lembro como vocês recebiam o meu pai, então isso tem um peso muito grande, né? É como se eu estivesse cumprindo essa missão que ele me deu. Contava numa reunião que nós tivemos há pouco, que quando eu me tornei vereadora e fui fazer o meu juramento, eu perguntei para o meu pai, coronel Pedro Américo Leal, qual o conselho que ele me dava para ser uma boa parlamentar. E ele me disse, segue sempre a lei, que tu não vai errar, e cuida da Brigada Militar e da Polícia Civil, as forças de segurança. Eu tenho feito isso à risca. Então, é muito, muito, muito obrigada. Tu nos representa, Mônica, com 38 anos de Brigada Militar. Eu sempre reconheci no teu pai uma pessoa linha de frente. Coronel Pedro Américo, um homem de coragem, um oficial de infantaria. Como eu disse, não só eu, mas muitos brigadianos sempre tivemos o privilégio de despachar com ele. E assim como tu, no teu gabinete, aqui na Fundação, sempre de portas abertas, sempre nos recebendo de braços abertos, como diz o próprio brigadiano de antigamente, quando fazia um controle de trânsito ali naqueles cruzamentos mais numerosos, em que transitavam nas esse Fuca que eu lembro bem. Os Volkswagens aí, flamantes, né, novinhos, né, fazendo policiamento ostensivo.
É Tu viu os verdade. Fuca aí transitando em Porto Não, Alegre? esse Fuca aqui realmente é o símbolo, né? É o símbolo das nossas vidas. Na Brigada Militar, a cor verde-oliva, o branco, o símbolo, o telefone, né? O ano, tudo é maravilhoso. Eu, claro que me lembro quando eu era uma guria, morava na 24 de outubro, meu pai foi comandante da companhia de guarda, depois foi chefe de polícia, enfim, tudo isso faz parte da minha vida. Eu venho da época em que tu ia para o colégio do Jipe, do Exército, né? E a gente adolescente, né, morria de vergonha daquilo. Hoje a gente acha o máximo, né? Mas então são episódios assim que marcam, né, muito fortemente a minha vida. Eu tive uma rígida disciplina militar, né? Sou filha orgulhosa do Coronel Pedro Américo Leal, e, enfim, comecei a trabalhar com ele quando ele se candidatou a vereador, porque ele foi deputado por 4 mandatos, aí ele perdeu uma eleição, né, e ele foi líder do governo Jair Soares, inclusive. Grande governador Jair Soares, Grande grande governador amigo da Brigada e Militar. grande amigo da Brigada Militar. E é importante que se diga que foi na época do Jair Soares, governador, que nós tivemos o maior efetivo da Brigada Militar. Nós não tínhamos 30 mil homens na Brigada Militar, ou Sim. estou errado, estou Não, certo? tá bem informado, Estou bem vereador. informada, viu? Com Hoje boa qual, memória. hoje qual é o efetivo da Brigada? Hoje estamos com 18 mil homens. Nossa Senhora, 18 mil. Isso que já avançou um pouquinho. Em números redondos, né? Porque nós tivemos já bem menos, né? Bem menos, Bem sim. menos. Nós Sim. chegamos a 13 mil homens, eu acompanho. Né? E aí agora estamos com 18 mil homens, mas essa questão é muito presente na minha vida e eu acho interessante que essa formação que vocês têm, né? Essa formação militar, ela veio para a política. E aí que é o legal de contar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, porque lá atrás, quando o Pedro Américo Leal resolveu entrar na política, não era comum um militar fazer política. Ele foi para a reserva, ele se candidatou a deputado, teve 4 mandatos de deputado, foi líder do governo Jair Soares, aí ele perdeu uma eleição, foi para casa, achou que poderia, né, curtir a família, descansar, mas aí eu puxei ele para a vida política de novo, convidando ele para se candidatar a vereador, e aí que eu comecei a trabalhar com ele, porque a lei assim permitia, não havia o nepotismo. Então eu trabalhei com meu pai 12 anos como assessora. Então eu entendo muito o que é tu colocar, de repente, né, na tua vida a política sendo um homem que veio da caserna. Não é uma coisa fácil. Não é. Eu lembro de passagens, por exemplo, que ele dizia assim, em plena campanha, eu chegava para ele, vamos fazer campanha, nós temos que fazer campanha. Ele dizia, eu não peço voto. Se tu quiser, pede voto. Eu não sei pedir nada para ninguém. E aquilo para mim era um terror. Eu fazia campanha de um coronel super, né, afetivo, querido, mas com rígida disciplina, que não podia pedir nada para ninguém. E aí eu saía com ele, enchia meus bolsos de santinho, né? E ele me dava uns avisos assim, aqui não pode pedir voto, aqui. E eu, imagina que eu ia perder voto, ia perder campanha, ali a oportunidade eu encontrava hoje, não ia ver amanhã. Aí eu abraçava uma pessoa e dizia, olha, candidato, te dá um santinho, enfiava no bolso. E assim eu fui fazendo a campanha do Pedro Américo Leal, eu e mais 2 pessoas. E ele foi o mais bem votado, naquela época, primeira vez que ele entrou como vereador. E eu não tinha intenção nenhuma de entrar na política, porque eu estava formada em jornalismo, tinha feito meu pós-graduação em ciência política e tinha convite para trabalhar na comunicação, no rádio, que eu adoro rádio. Para mim, o maior e melhor veículo de comunicação é o rádio, pelo simples fato que tu consegue escutar notícias em qualquer lugar. Hoje nós já temos o celular, mas naquela época, o peão que está no campo, até o grande empresário podia escutar e estar bem informado, já diferente da televisão, né? Mas aí ele ganhou e me disse, minha filha, monta o meu gabinete para mim. Eu preciso que alguém monte o meu gabinete. Monta o gabinete. Eu pensei, um coronel do exército, né? Ele é meio duro, assim, eu vou ter que montar um gabinete diferente. Aí eu fiz um gabinete para ele de 7 mulheres. Ficou conhecido na política o gabinete do coronel Pedro Américo Leal com 7 mulheres. Era o gabinete das 7 mulheres. Foi muito legal,
porque ele trabalhou ali 4 mandatos, foi um sucesso, ele era super empenhado, compromissado, e eu que cheguei para ir embora logo, fui me envolvendo na política, atendendo pessoas, mas tinha passagens assim dele muito engraçadas, né? Porque o meu pai sempre foi muito objetivo, muito direto, e ele dizia o que pensava, e quem gostasse, gostava, e né, não estava aí para agradar todo mundo. Teve um dia, por exemplo, que a sala de espera estava cheia, e aí eu entrei na sala dele. Ai, tem umas pessoas que precisam falar contigo, que estão precisando pedir, né, alguma coisa. E ele olhou para mim e disse: não, sou agência de emprego. Aí eu fui lá e dava assim, conversava, aquele jeito, né? Mas era dele, e ele agradava todo mundo daquela maneira espontânea, sincera. E é isso mesmo, né? A política não é para arrumar emprego, é para resolver problemas, é para legislar, ela é para atender as necessidades do povo. E ali eu aprendi a fazer política de uma forma muito honesta, né? Tendo posição, respeitando os outros, mesmo aqueles que têm pensamentos diferentes, né? Segurança, saúde, educação, não pode ter sigla partidária. Ele pensava assim, eu penso igual. Não pode ter ideologia política, está acima dessas questões. E foi muito bacana trabalhar com ele, porque eu aprendi muito. Como, por exemplo, mais um episódio engraçado. Teve um dia que eu levei um documento para ele e falei: pai, isso aqui está errado, acho que tu fez algum erro aqui. Ele olhou bem para mim, coisa de exército, né? Minha filha, presta atenção, chefe não erra. Quando erra, a culpa é do subordinado. Vai procurar onde é que tu errou aí. Entendeu? Então, eram coisas assim, muito peculiares dele, e foi a maior e melhor lição da minha vida, porque ali eu conheci a política honesta, sabe? Real, verdadeira, sem querer ficar, né, enrolando as pessoas. Ele tinha um sim ou um não. Ele sempre me dizia: lembra que a pessoa que bate na porta do meu gabinete usou 4 passagens, deixou o filho com alguém, com o vizinho, com o irmão, faltou o emprego, ela tem que sair daqui com uma resposta. Então, são passagens da vida dele que me marcaram muito. Esse caráter que tu revelas aí sobre o Coronel Pedro Américo, sempre de saudosa memória, um político que sempre nos representou muito bem, Mônica, tu faz me lembrar da própria memória do nosso fundador, Walter Perac de Barcelos. Eu conheci, tive esse privilégio, essa bênção de conhecer o Coronel Pedro Américo em vida. Não tive esse privilégio com o Coronel Perac Barcelos, mas ouvindo a Mônica aqui, o que a gente constata? A abnegação, um espírito franciscano, uma ética na conduta diária irreparável. A Mônica enfatiza muito a questão da honestidade do político com mandato. Esta é a Mônica, este é o Coronel Pedro Américo, o Coronel Walter Perac de Barcelos, governador do estado do Rio Grande do Sul, de 1966 a 1971, que ao deixar o mandato, ele não tinha casa própria, Mônica. Os amigos fizeram uma vaquinha. Uma vaquinha, meu pai contava isso sempre. Compraram um imóvel para ele, entregaram para o Coronel Perac. Ele recusou, disse para os amigos venderem e doou para a Santa Casa o recurso arrecadado. Então, o teu testemunho combina com o histórico da própria Fundação Walter Perac de Barcelos através do nosso patrono, Coronel Perac. Então, falamos a mesma língua. A mesma língua, por isso que temos tanta afinidade. E isso é tão interessante, porque a gente vê quanto mais tu caminha, eu, pelo menos, a vida política, me impressiona muito a questão do falar antes, falar depois, né? Eu me choco até hoje quando eu vejo pessoas que se candidatam serem tão acessíveis, afetivas, né? Simples, e depois que ganham uma eleição, que tem um mandato, que tem um posto, nem telefone elas atendem, entendeu? Se tornam soberbas, o ego maior. Isso me incomoda. E aí eu trago para a nossa formação, tanto na Brigada Militar quanto no Exército, nós tivemos o exercício da humildade. Eu me lembro de ouvir meu pai dizer sempre para mim: quanto mais poder a pessoa tem,
mais exercício da humildade ela precisa. Ela tem que exercitar a humildade. E é verdade, porque tu tem que trabalhar isso em ti, não te deixar levar pelas coisas, né, que o momento te oferece. Aquilo ali, tu ser deputado, ou tu ser vereador, ou governador, ou senador, ou deputado federal, é um momento. E tu não pode esquecer disso. Tá? Então, eu tenho muito presente na minha vida a criação, a rígida criação militar, e com orgulho. Porque ainda agora, há pouco, eu vim de uma reunião com o general extremamente simpático, novo general do Comando Militar do Sul, que assumiu, A nossa general continência, general. Seja bem-vindo. Hertz. É. E eu saí assim, ó, encantada com ele, porque pensa igual, é gente como a gente. Tá? E é isso que está fazendo falta no país. Tá? Nós precisamos, nós não podemos usar o país a nosso favor. Nós temos que servir o país e não nos servir dele. Tá? E começa pelas pequenas coisas, em obedecer regras. Eu obedeço o estatuto do meu condomínio na íntegra, gostando ou não. Tá? Então, as leis estão aí para ser cumpridas. E um legislador, eu sou uma legisladora, eu tenho obrigação de dar o exemplo. Outra frase que eu ouvi muito na minha vida: palavras encantam. O exemplo arrasta. Eu tenho obrigações. Tá? Eu levo muito a sério isso e talvez, agora, uma ponta de tristeza, talvez por ser assim, dessa forma, é que eu não consegui chegar ainda na Assembleia, porque eu não sou interessante para os partidos. Eu tenho essa consciência. Eu não sou da turma que a gente vê chegar lá. Não consigo. Eu sempre vou ser do meu jeito. Eu tenho que dormir de noite. Eu faço política da mesma maneira como eu vivo a minha vida. Minha regra de ouro é não fazer para o outro que eu não gostaria que fizessem para mim. Então, eu não vou prometer coisas que eu não vou cumprir. E hoje em dia, o que tu vê na política, com muita tristeza, é uma propaganda enganosa. É um discurso, e na prática é outra. É a pessoa que sobe na tribuna e fala maravilhas, aí chega na hora de votar, se abstém ou se retira. Então, assim, ó, eu não compactuo com isso. E eu digo abertamente, sendo governo ou não governo. E se existe algum projeto que vá atender as necessidades da população, e não é do partido que eu faço parte, ou do governo que eu vou apoiar. Eu não olho quem é o autor do projeto. Eu me interesso pelo conteúdo, por aquilo de bem que vai fazer para a população. Só que isso não é legal, entendeu? Para muitos. Isso é desagradável. Eu convivo bem com isso, já administro e tal, mas eu sei que é por esse motivo que eu não consigo chegar na Assembleia. Esse é um ponto que eu vou tomar a liberdade, com responsabilidade, de destacar para quem nos assiste, Mônica. O ponto que a vereadora tocou agora. O eleitor, nós não estamos aqui com a pretensão de influenciar no futuro voto de ninguém. Cada cidadão é uma cabeça independente, com seus valores próprios, com as informações que dispõe para escolher o melhor candidato ou o que mais o representa. A Mônica afirmou aqui, e não pode passar desapercebido de quem se interessa pela política, que ela aspira um cargo na Assembleia. Eu não sei se já não aspirei desistir, porque a caminhada é muito dura. Não desista, para quem não é dessa linha. Esse caráter de integridade que está no DNA da Mônica, ela atrapalha, mas me representa. Representa quem tem como prioridade a honestidade, a integridade, os valores que a família tradicional cultua em casa, e somos muito tranquilos aí em entender que a sociedade se modernizou, tem outros modelos que a gente respeita. Agora, é preciso que o eleitor valorize a integridade e a honestidade do candidato. E os outros eleitos, né, também possam se inspirar nesse modelo que a Mônica nos ensina. Vou dar um exemplo para ser mais claro. A Mônica sabe, eu
Eu já concorri a governador 2 vezes, em 2002 e 2010, e ouvi de um frentista, quando eu fui abastecer o meu Fuca, ele disse assim, sabe, o que o senhor não ganha? Eu, não sei. O senhor é honesto demais. Eu fiquei chocado. É triste ouvir isso. Não vou comentar mais nada, vou mudar de assunto, deixar que o eleitor que está assistindo pense sobre isso. Sempre dá tempo de mudar e eleger representantes com esse caráter que me irmanam com a Mônica, com o coronel Pedro Américo, com o coronel Walter Perac de Barcelos, que foi governador do estado e chegou pobre no final do seu governo. Ele que foi até vendedor de pastéis. Chegou no final do governo como coronel da brigada, comandante-geral, governador do estado. Tem uma casa própria para morar. E é bom que se diga, né, que político honesto não fica rico. Ou ele tem valores, tem riqueza de antes da família, né? Mas ele não fica rico na política, porque não tem como. Tá? Então, o que me preocupa é que as pessoas... Porque o que está aí é responsabilidade nossa, dos eleitores. Sim. Ninguém chega lá Responsabilidade sozinho. do eleitor. É isso aí, Mônica. Se eu preciso de um médico, se eu preciso de um cirurgião, eu vou pesquisar a vida dele. Porque a minha vida vai estar na mão daquele médico. O mesmo tem que se fazer com o político. Tá? A pessoa precisa ser pesquisada. Qual é a constância dessa pessoa nas sessões plenárias? Qual é a posição dessa pessoa? Como é que é o perfil dela, entendeu? E outra, uma coisa que me chama muito atenção, eu sempre penso que aquele parlamentar, aquele político que não tem respeito, não tem ética com os seus colegas, independente do partido, tá? Vai ter ética com os eleitores? Com os cidadãos? Não, né? Acompanha o voto da relatora aqui. Estamos bem, Olha que boa esse bate-papo nosso aqui de valores, né? De ideias, de sentimentos, porque hoje em dia é uma coisa tudo tão rápida, né? A vida da gente é no piloto automático. Tu já acorda pensando onde é que tu tem que ir, chega em casa exausto. Isso aqui é muito bom, porque se faz uma reflexão sobre os valores, sobre aquilo que a gente aprendeu. Eu nunca me esqueço da história da Avenida Castelo Branco, né? Que lá pelas tantas retiraram o nome da Avenida Castelo Branco e colocaram democracia. Legalidade. Legalidade, E eram 36 vereadores. Tá? Somente 5 vereadores votaram contra a mudança do nome. Eu sei decor, porque isso me impressionou muito. Eu, Guilherme Socias Vilela, João Carlos Nedel, Mário Manfro e Pujol. 5, tá? Ou seja, 31 vereadores votaram para a mudança, tá? Isso faz muitos anos já, né? Quantos anos deve fazer? 7, 8 anos? Por aí, tá? Eu briguei 4 anos, tá? Para trazer de volta a Avenida Castelo Branco. Entrei na justiça, tá? Claro que eu contratei advogados, enfim, eu vi que eu não poderia ir de forma alguma para o lado da ideologia. Eu tinha que ir para o lado prático, técnico, provando que a mudança do nome da Avenida Castelo Branco, para mim, é um desrespeito, é tirar a memória, a história, né? Um povo precisa disso, mas eu não podia, eu tive que mostrar de forma operacional, técnica, que, tirando o nome de uma rua, iria abrir precedentes para outras mudanças. Imagina se eu sou judia, moro na rua Espírito Santo, do lado da catedral, acordo e digo, não quero o nome dessa rua. Uma baderna, né? O Google, os endereços, a parte comercial. Então, eu briguei com essa tese, tá? E nós ganhamos na justiça. Mas, naquela época, não era moda ser da direita. Quero dizer para vocês que eu tive a porta do meu gabinete pintada de filhotinho da ditadura, de reacionária, tá? De conservadora, o pneu do meu carro furado. Tá? Hoje, todo mundo, quase todo mundo é da direita. Aqueles 31 vereadores, inclusive, se fizer uma enquete, hoje estão na direita, já, entendeu? Porque é assim. E é isso que me impressiona.
Vereadora, modismo. vou aproveitar a sua inserção na Câmara Municipal de Porto Alegre para lhe fazer uma pergunta. A senhora faz parte da Comissão da Saúde, né? Sim. E aqui na Fundação Walter Perac de Barcelos, nós colaboramos com a edição da Revista Unidade e aqui nós temos um projeto de tratamento fisioterapêutico, né, focado na saúde policial militar. O nosso presidente, Roberto Alexandre dos Santos, uma liderança de vanguarda, um homem que se preocupa com a saúde dos policiais gaúchos, não só da Brigada Militar, mas também da Polícia Civil, SUSEP, Instituto Geral de Perícias. A SUSEP, hoje, a Polícia Penal do Estado. Então, o Roberto defende muito aqui a ampliação do sistema de atendimento da saúde à família policial do Rio Grande do Sul. E nós, sob a coordenação da doutora Fernanda, nossa fisioterapeuta aqui na FUNPERAC, nós desenvolvemos um trabalho aqui para implantar um programa de tratamento fisioterapêutico. Depois que a Fernanda constatou, através de um estudo que começou lá no 21 BPM, que nós, brigadianos, somos encilhados diariamente com uma carga que varia, como a Fernanda fala, de 8 a 14 quilos. Média de 10 quilos de encilha todos os dias no lombo do brigadiano. Ali é o colete, é a arma, é a algema, é a munição. O trabalho lá no 21, de 220 soldados que serviam no batalhão, o então comandante lá, o coronel Alexander, tirou do rebanho dele 50 homens que foram examinados ali pela Fernanda e os colegas dela, e constatou que os 50 tinham problemas de saúde relacionados ao seu sistema locomotor. E estamos aqui agora, então, com esse programa em desenvolvimento, e agora tivemos a boa notícia que o comandante-geral da Brigada Militar, o coronel Frioli, ao lado do coronel Luíde, que nesse instante está recebendo lá o presidente. Uma dupla sensacional, a brigada está muito bem comandada, digo isso porque eu conheço os dois, o Feoli e o Luiz, são assim, ó, pessoas muito focadas no melhor para a Brigada Militar, isso é muito bom. Nós ficamos felizes porque é uma liderança de vanguarda, a Mônica, dizer que o nosso comandante, que vai nos assistir, comandante, estamos do seu lado, ao lado do Douglas, do Luíde, de todos os brigadianos, para agora, com o apoio declarado da vereadora Mônica, nós desenvolvermos. E queremos lhe agradecer publicamente por o senhor ceder aqui, o comandante cedeu a casa aqui do lado, vereadora Mônica Leal, para nós implantarmos aqui nessa casa do lado da FUNPERAC, saúde, implantarmos uma clínica de fisioterapia e uma academia de ginástica para tratar importante. esses problemas. Gostaria, então, com a sua experiência na área de saúde, comentasse essa vocação da Fundação, esse programa da fisioterapia, para a gente alcançar para o brigadiano que está ali na rua, sobrecarregado, trabalhando muito, esse tratamento fisioterapêutico. É extremamente necessário e importante, chega em boa hora, que o Feoli tenha tido a sensibilidade de ceder essa casa para que se possa fazer um trabalho de forma funcional, fisioterapeuta, exercícios físicos, porque isso não trata só do corpo, trata da cabeça. Tá? E esses brigadianos que estão na rua, trabalhando diuturnamente, que lidam com as mais diferentes situações de alto risco, que mexem com o coração, com a alma, com a cabeça, eles precisam desse espaço. Então, eu venho aqui a público agradecer e reforçar, reafirmar minha admiração pelo coronel Feoli, porque a atitude dele só confirma a pessoa, o homem público, o caráter republicano, brigadiano que ele tem, focado na saúde física e mental dos seus comandados. É muito importante. Contem comigo, dentro das minhas possibilidades, né, de legisladora, para buscar apoio na construção desta clínica maravilhosa. Obrigado, vereador. Em nome da Fundação Walter Perac de Barcelos, da própria Brigada Militar, o seu apoio, o seu reconhecimento, que é muito bem-vindo. Deixo agora, então, as suas considerações finais aí para os nossos internautas e, naturalmente, para os brigadianos. A sua palavra aí, uma mensagem direta para o gaúcho, para a gaúcha, que nos assiste em todas as querências aí, até engolir a palavra, né? Que assistem em todas as querências. A nossa jornalista está aqui nas proximidades, junto com o Marco, a assessoria da vereadora.
quase disse deputada, a gente está intuindo alguma coisa aí, né? Ah, eu A fico palavra é muito sua. feliz, eu agradeço o convite, a oportunidade. Eu acho que por mais que eu quisesse expressar em palavras o sentimento que eu tenho de estar aqui com vocês, de falar, de participar dessa entrevista, esse compartilhar de opiniões, de emoções, eu acho que eu não conseguiria, porque tudo seria pouco perto do que a gente sente, né? Então, eu, como vereadora, onde estiver, não importa onde eu esteja, eu sempre quero estar perto da Brigada Militar. Essa instituição me representa. Eu confio nela. Eu tenho muita, muita admiração. Contem comigo sempre. Obrigado, vereadora. Continência fraterna Continência aqui, aí, ó, leal. em sua homenagem, uma continência leal. Isso é uma palavra que combina com a Mônica, com o pai dela, toda a família leal, linkada com a Brigada Militar, muito bem comandada aí pelo Feoli, o Douglas, o Luigi, até o soldado mais moderno. Muito obrigado, vereadora. Esse estúdio está à sua disposição, do seu gabinete, que está aqui ao lado ali, bem feliz, lhe assessorando bem ali. Nós até servimos aqui um café colonial, não repartiram com a gente, não é? Estamos ali. Então, Estão bem ali, por isso estão tão bem. distraídos, não estão reclamando que a agenda já estendeu. Mas muito obrigado a todos, obrigado, vereadora. Forte, fraterno abraço aí a todos. Deus ilumine o nosso caminho e nos proteja hoje e sempre.